volta, estamos agora às 2h44. Valdemar, você é consultor desse programa aqui. Eu lhe chamei aqui para tratar de um assunto muito sério, a partir de denúncias que eu recebo de filhos de colonos que orientam o pai a não comprar fertilizante contrabandeado e de origem duvidosa, comprometendo a saúde pública. A incidência de doenças cancerígenas é mais do que eu e você pensa. Os frequentadores de postos de saúde e os diagnósticos de doenças cancerígenas nesses perímetros irrigados é uma coisa absurda. E aqui não é um programa policial, aqui é um programa social. Valdemar, bom dia. Boa tarde. Boa tarde. Gostei. Grande Marcelo, boa tarde. Boa tarde, Carlinha. Boa tarde, Arielso, que está aqui no estúdio com a gente. Um momento só. Boa tarde a todos os ouvintes. Começou. Do nosso amigo aí, Marcelo. Mais uma vez aqui, Marcelo, e você me coloca num questionamento, numa situação assim complicada. Complicado tá o São Francisco, com a Compesa de um lado, com dejetos in natura e o SAI do outro. Ainda tem mais isso. Isso aí é verdade, mas eu queria falar um pouquinho sobre agrotóxico. E realmente, olha, Marcelo, em 2001 eu era assessor do nosso amigo Isaú Brandão, estava ali ocupando o cargo de secretário de saúde. Foi ele que descentralizou a saúde, que é bom que o juazeirense sempre saiba. O juazeirense tem memória curta. E aí o que aconteceu? Eu fiz um levantamento sobre as doenças gástricas, ocasionada principalmente por provável situação não comprovada, mas em estudo, a aplicação de agrotóxico. Naquela época ainda nós víamos as pessoas saborear as frutas logo após ser aplicado, né, o veneno. É melhor que faça assim, veneno ali com o propósito de matar, na verdade, pragas, né, fungos, alguns fungicidas, mas que de qualquer maneira ele tem um período de carência para que você possa realmente, no caso, ingerir esses alimentos. E o que acontece, Marcelo? As pessoas mal aplicam, outros já vêm saboreando a fruta, aí recém ser realmente aplicado esses defensivos. Eram questões simples, mas diante da grandeza de várias contaminações, inclusive eu vi você colocando aí, na época nós víamos contaminação do próprio São Francisco, já que o tema está voltado ao São Francisco, aquelas cebolas que eram plantadas de vazante no município de Centro Sé, por exemplo, Casa Nova, o Piri ali, naquele distrito de Centro Sé, e que realmente ocasionava muito problema, né, de contaminação do lago, que era água parada, né? E ao mesmo tempo que na margem do São Francisco, diante da situação do São Francisco hoje de baixa vazão, realmente nós temos aí irrigação que com certeza ela desce para o lençol freático. Nós estamos aqui, vou interromper aqui a minha conversa com o Valdemar, que vai dominar todo o programa. O programa é show de notícia, aqui tem notícia de... Estamos de volta, estamos agora às 2h59, mandar um abraço todo especial aqui para meu amigo Armando, estudou comigo, bicho, 1976, então faça aí as contas, né? Muito tempo pra caramba, né? Quase 50 anos, e a gente continua com a mesma amizade. A gente conversa pouco, mas é como se tivesse se vê todo dia. Porque pra você ser amigo, precisa estar vendo toda hora, não. Mas tem gente que cativa a gente, que é como se você estivesse com ele ali todo dia. Um abraço, Armando, e obrigado aqui pelas suas sugestões de matéria. Anísio Moura Leal também, nosso abraço. Professor Valdemar, ainda com relação a essa distribuição indiscriminada, o que é que pode... Você como agrônomo e nos seus tempos de faculdade, o que é que diferencia o adubo bom do adubo ruim? Na verdade, a estrutura de solo define. Depois de uma análise, você faz um estudo daquele tipo de aplicação necessária, né? Para você não estar gastando dinheiro, jogando dinheiro fora, né? E ao mesmo tempo você não desgastar o solo. Porque também tudo demais é veneno, né? Você vê. Se você plantar porque o colono tem lá seu hectare, quantas vezes ele tem que plantar sem precisar dar
uma recalchutada. Na verdade, é necessário você sempre acompanhar o solo com análise constante para avaliar, né, realmente os nutrientes necessários e fazer a coisa com uma técnica ideal. Até porque o custo de plantio hoje eleva automaticamente ou a margem de lucro ou prejuízo. Então você tem que estar com um acompanhamento técnico bom. Nós temos aí muitas casas hoje de adubo que ajudam realmente nessas orientações. São orientações às vezes comerciais, o próprio comprador tem que estar atento, né? O produtor deve ter que estar atento, até porque qual o intuito hoje da casa comercial é vender, né? E às vezes pode vender em demasia, com o intuito também de ganhar, mas também tem aquelas éticas, aquelas que fazem o trabalho correto, até porque mantém o cliente, né? Se você realmente fizer uma orientação técnica, o próprio produtor vai avaliar que realmente essa casa comercial é confiável no sentido de orientação e acompanhamento. São muitas, Marcelo, mas eu fico triste diante do histórico das políticas públicas voltado ao atendimento, principalmente ao pequeno produtor, é você fechar a Emater, né, em respeito o extensionismo rural, em respeito à própria reforma agrária, quando a gente fala aqui em regularização fundiária, o Interba, né? Hoje a SERB, por questões hídricas, que foi aquela que realmente organizou uma certa etapa, a boa distribuição hídrica no sentido de melhorar todo o contexto de orientação e acompanhamento técnico, de se buscar perfuração de poços, instalação de poços, né, recuperação de aguadas, tudo isso a SERB fazia com eficiência. E temos também, além da SERB, a CA, que ajudava muito no financiamento. Ainda existe as duas, mas todas as duas caindo das pernas. Aí eu vejo assim certas políticas públicas voltadas a partido, não me interessa muito aqui colocar, mas que se aproveitou do momento dessas organizações sociais e se fez na política, e não depois de eleito esqueceram todas essas pessoas. Eu frequentei muitas reuniões voltadas a essas políticas públicas, né, voltado a território, principalmente território de identidade, que resultou de uma organização de consórcio público. Foi isso que me fez ver que na época dos debates e discussões dentro dos territórios de identidade voltado a organizações territoriais, quando se descobriu que por efeito legal ele não poderia ter um CNPJ voltado à contabilidade pública, que era necessário que fundasse um consórcio público, que já existia desde 1949, né, já dentro da própria Constituição já permitia a criação de consórcio, integrando o território voltado a consorciamento entre municípios. E aí eu estudei profundamente, acompanhei por várias vertentes, e foi aí que eu fundei o primeiro consórcio aqui, que é o Constef, que são 10 municípios, de Canudos a Campo Alegre de Lourdes. Mas saiu do território de identidade as organizações estaduais, aonde poderiam ser feito consórcio, que já existia algumas reuniões muito bem elaboradas, muito bem debatidas, muito bem discutidas, mas virou sexo dos anjos. Sabe aquele efeito de que nós não temos mais empolgação para a próxima reunião? Mesmo que se pague ônibus, alimentação, que dê um incentivo, nós não tínhamos mais assunto, porque quando passou-se a avaliar que das primeiras pautas, a última não tinha sido realizada ações suficientes para sustentar as reuniões, dar sustentabilidade à reunião. Então eu vejo, Marcelo, hoje nós precisamos melhorar o entendimento. Eu vejo uma dificuldade imensa hoje de você conseguir reunir, né? É muito difícil você conseguir reunir. Por quê? Porque as pessoas estão descrentes, né? Descrente em todo o contexto de discussão e de debates, principalmente participativo. Você, não sei se você já teve a oportunidade de morar em um condomínio. Não, nunca morei em condomínio. Eu morei logo no começo do casamento. Eu moro no Vila de Roma. É difícil você ter quórum. Se você for colocar um regimento bem organizado e definir um quórum de decisões, que é necessário ser feito isso, o que acontece? Você pouco alcança, porque as pessoas não têm assim um certo hábito, não foi educado para discussões aonde você tem que ter sua participação para que você dê realmente a devida opinião. E depois nós só sabemos reclamar. Como você me falou, Valdemar, vamos lá discutir assim o Rio São Francisco, né? Poxa, isso é uma
excelente pauta. O desenvolvimento sustentável em torno do Rio São Francisco. É isso. Na verdade, o rio dá tudo. E nós tiramos tudo e não fazemos nada. Sabe? É só degradação. Se você vai passar aqui no Rio São Francisco, eu já te falei até isso quando você falou da barquinha, pegando aqui abaixo da Ilha do Rodeadouro, numa segunda-feira, você só encontra garrafa PET boiando, é plástico, é copo descartável, aquilo que está ainda boiando. Marmita descartável. E aí você diz, caramba, aquilo ali é uma ilha que quando eu frequentava na época do Vené, seu Né, lá do Ilha do Rodeadouro, e eu frequentava onde a gente combinava com o filho dele para levar a gente, não tinha energia elétrica, nós acampávamos, era uma felicidade total. Então aí eu digo a você, hoje é dado todas as condições turísticas, aí você me pergunta, sim, e como é acompanhado pelo poder público diante de uma organização de preservação? Poder público é zero, né? Você tira várias ilhas, você tem uma Ilha do Fogo aqui, linda, memorável, entregue à indigência. Dentro de uma história ali daqueles prédios que ali estão, que ali frequentou, ali foi o primeiro gerador de energia a diesel, né, que jogava energia para Petrolina e Juazeiro, que ela funcionava até as 22 horas. Eu estou contando história que me contaram. Né? E tinha do outro lado um estaleiro da companhia de navegação onde recuperava as balsas e algumas embarcações que está lá viva até. Parece que foi vendida a uma iniciativa privada. Caramba, rapaz, e foi largada ali. Aquilo ali realmente seria ali se aproveitado como um museu. Eu coloquei isso em algumas reuniões do consórcio que ingressava e da própria pretendia fazer com que a Rede Integrada de Desenvolvimento Econômico Petrolina e Juazeiro tivesse uma utilidade de alguma coisa ali. Utilidade ali não tem melhor de que hoje o Museu do São Francisco ao médio do São Francisco, né? Médio e baixo São Francisco. Aí você diz, sim, mas aí o governo federal está hoje sobre a Jornada das Águas, muito boa, algumas etapas que eu estou dando 10 milhões. Agora, por que esquecer o Rio Salitre? O Rio Salitre, rio esse que tem um projeto do nome Salitrão, que originou-se do salitre. Salitre esse que tem uma história de produção agrícola aqui invejável, foi ela que realmente despertou em todo sentido de organização e produção, porque o mercado produtor começou nessa feira livre aqui, todos nós sabemos, aonde agregou. Petrolina tentou transportar muito e não conseguiu, criou lá um mercado, não funcionou e até hoje não consegue atrair esse mercado para Petrolina, porque a intenção de Petrolina não é ajudar Juazeiro. Esse que vive tirando tão mal que Juazeiro tem. Tão mal que Juazeiro tem. Isso é bem claro, sabe? Desde a terceira SR, se você lembra, a Codevasf funcionava em Piranga com a melhor estrutura própria da Codevasf em todo o território nacional, que são pouco é a região Nordeste, né? Mas aí eu diria a você que todas as sedes, a melhor sede era a de Juazeiro, que está ali em Piranga. Mas o link da Codevasf sempre foi com a família Coelho. Mas os Coelhos conseguiram tirar a terceira SR de Juazeiro, ouça, e foi para Petrolina, naquele prédio central próximo ali na praça em frente ao Colégio Maria Auxiliadora, um prédio alugado de péssima situação, né? Que não Clementino Coelho foi presidente da Codevasf. Clementino, um dos diretores. E Fernando Bezerra Coelho foi ministro da integração nacional. Então eu digo a vocês o que vocês aí hoje, políticos Juazeiro, acham que está tirando foto com Fernando Bezerra, Miguel Coelho, vai ingressar na situação, porque vocês não colocaram. Você sabe, Marcelo, que quem indicou é o Malacimento, que nós estamos falando aqui em off. Esse é o Malacimento que indicou o superintendente aqui da Codevasf, que já tinha indicado o irmão, depois substituiu pelo Coronel Anselmo. Esse cidadão deu entrevista aqui em Juazeiro dizendo que ia ser presidente da comissão de orçamento, a comissão mais importante do Congresso hoje, que é aquela que define valores para o próximo ano. E aí ele garantiu aqui 100 milhões para Juazeiro, colocou 10 milhões na época política duvidosa, e também foi aquele responsável em endossar a indicação do presidente da Codevasf hoje, que é um engenheiro que veio da Aldebrecht e que hoje está lá, presidente da Codevasf. Aí eu pergunto, nesse projeto que é do MDR, do Ministério do Desenvolvimento Rural, por que não pensou-se no Rio Salitre? Aí você já ouviu falar em José Teodomiro Araújo? Já. Rapaz, esse homem nasceu em Afrânio, quando Afrânio era distrito de Petrolina.
Ele tem uma história do São Francisco invejável. E como você ouviu falar de Teodomiro e por que Petrolina não valoriza Teodomiro? Porque Afrânio se emancipou e pela história de luta. Eu consegui com José Teodomiro, na época, 750 mil reais para levantar, para fazer o estudo de bacia do Rio Salitre. E ficou a briga de quem realizava na época entre o NEB e a Universidade Federal da Bahia, a UFBA, a Universidade Federal da Bahia. E o que acontece? Na briga de corte, como a sede da CEIVASF, que era um comitê de estudo, essa sede era em Salvador. Então a UFBA teve mais força política e levou realmente esse estudo para ser realizado através da UFBA. Mas para mim seria realizado pela UNEB, porque a UNEB nós tínhamos em Juazeiro, tínhamos onde alguns municípios queriam passar a nível de Jacobina, Senhor do Bonfim, próximo a Senhor do Bonfim. E aí eu diria, rapaz, esse estudo deflagrou-se, eu vi esse estudo, embora mal feito o primeiro, eu soube que já foi feito o segundo. Eu diria a você o seguinte: o que era interessante hoje, diante da Jornada das Águas, revitalizar o canal da Batateira, Marcelo, que sai de Sobradinho por gravidade, que é bom que se saiba, e que para alcançar o número de hectares que hoje, em 6 etapas, de 5 a 6 etapas, o Salitrão contemplaria 40 mil hectares, em torno de 40 mil, o Salitrinho, que era considerado o Salitrinho, saindo do canal da Batateira com apenas uma elevatória, alcançaria 40 mil hectares irrigados. Aí você me diz, poxa, com tão baixo, e o que você acha além da parte de cima do Rio Salitre, desde de Morro do Chapéu? Porque eu acompanhei o Rio Salitre desde Morro do Chapéu até a Foz, cidade por cidade, discutindo inclusive esse recurso que nós conseguimos assegurar com o senhor Dr. Teodomiro de Araújo, né? Que trabalhou com meu pai desde a comissão do Vale de São Francisco, depois Suvale e Codevas. E aí você diria, o que você imaginou diante desse levantamento, mesmo antes de ser apresentado o projeto? Eu disse, era necessário de 7 a 8 barragens em todo o leito do Rio Salitre, que iria melhorar hoje o que foi feito pela própria barragem existente para hoje essas hidroelétricas e ao mesmo tempo barramento de água, que evitaria que em certas épocas nós tivemos enchente e certas épocas nós teríamos seca. Então, quer dizer, esse barramento iria melhorar toda a situação do leito do Rio Salitre. Ele ia conseguir realmente agregar uma situação, porque o rio, à época, era perene, deixou de ser perene. Então, quer dizer, nós íamos melhorar todo o conceito de organização e, acima de tudo, de exploração na agricultura com estabilidade e sustentabilidade. Então, o que nós queríamos era isso. Isso aí é o seguinte: se criou-se a única barreira que não é barragem, é em Orolândia. Essa barreira que não é barragem, por quê? Porque não tem descarga de fundo. Então, salinizou a parte de cima e a parte de baixo ficou sem água. Então, quer dizer, poxa, mas como no caso, recuperar isso? Era criar uma descarga de fundo, para facilitar que na época de mais seca, você tivesse um controle de fluxo que pudesse atender a parte de baixo. Simples, Marcelo. E aí nós procuramos, inclusive, informar os técnicos, esse da UFBA, que aproveitaram de muito recurso e pouco resultado satisfatório em termos de estudo, aonde seriam essas barragens. Porque ela tem muita gruta. Se você tiver grutas, mesmo em lugares que talvez um pouco indevida, ela ia alimentar o lençol. Por quê? Porque tem muitos lugares que é conhecido inclusive com sumidores, essa água some e lá na frente aparece. Então, ela estaria também alimentando os sumidores. E que esses sumidores, a água iria da parte subterrânea, alimentando algum ecossistema. Um ecossistema, era um controle natural. Mas o importante é que na época de grande quantidade de chuva, nós tivéssemos ali um controle com barragem para poder realmente alimentar um período maior, de poder ter realmente uma garantia hídrica para aquela região. Coisa pequena, de custo menores. Eu estou vendo aqui custo que nós, com essas 8, tenho certeza que não gastaríamos em torno de 30 milhões. 8, e deixaria resolver. Aí você diz, outra solução, melhorar a estrada que dá de Juazeiro até Campo Formoso aqui por dentro, passando por Laje dos Negros, que você engrandeceria o turismo. Você não imagina como é bonito essa área, é linda. Quer dizer, nós teríamos aí, aproveitando diante da realidade, inclusive dos consórcios integrados, nós teríamos aí, vamos dizer,
muitas cidades a ser visitadas, né? Com o intuito de desenvolver mais uma atividade que, em vez de destruir, faria era melhorar a situação do turismo na região. Então, quer dizer, Marcelo, Tudo errado, tudo invertido. porque esse cidadão aí, Tá tudo invertido. senhor Elmar Nascimento, o deputado Zol, o deputado Roberto Carlos, o Adolfo Viana que Está sentado em cima do orçamento. por que não foram lá dentro do MDR e disseram, vamos ver o Salitre, vamos entender o Salitre, porque era um grande afluente do Médio São Francisco, é aquele que ajudava a regularizar. Aí você diz, mas se essas barragens foram construídas e melhorando, inclusive, com atendimento a esses riachos através desse canal da Batateira, que seria o projeto Salitrinho, melhoraria em que sentido? Muitos riachos seriam perenizados, seriam alimentados. Então, quer dizer, poxa, que política ruim é essa da Bahia? Eu vou aqui relembrando um pouco. Matamos a EBDA, né? Depois o Interba, depois hoje a AK caindo das pernas, a SERB caindo das pernas, e aí ainda volta-se para dizer que a agricultura familiar tem que ser com riqueza. Como? Se nós estamos matando a assistência técnica ao pequeno, como você acha que vai, quer dizer, indiretamente, que eles anunciam que são contra a privatização, hoje passou para as casas comerciais, que foi o início da minha fala, aonde você hoje, a casa comercial que dá assistência é a que mais vende. Por quê? Porque ela vai vender com o intuito de prestar assistência, e você vai assistir como? Apresentando aí, lógico, a venda do seu produto. Você acaba vendendo produtos diante dos seus interesses. E aí você diz, sim, mas essa contaminação, eu digo, isso vai depender muito da situação de conseguir que nós atendamos aos produtores de uma situação que o comércio não consiga invadir o que o Estado está devendo. Quero agradecer aqui, o programa já está terminando, a gente está terminando mais cedo, de 3h20, Valdemar. Mas quem ouviu essa matéria, quem quiser continuar sabendo do assunto, Ariel fez aí umas fotografias, nós vamos botar essa matéria com o Dr. Valdemar, engenheiro agrônomo, no meu Instagram, Marcelo Damasceno Oficial, e de lá eu distribuo com o Face e distribuo também para você, Valdemar, porque não somos nós que precisamos do destaque, é o assunto que nós tratamos aqui, que precisa ser compartilhado com as pessoas. E esse assunto é muito importante, muito pequeno para um programa só. O ideal. Mas você vai vir outras vezes. Não, eu tô falando não é por mim, é porque possa convidar envolve muito interesse, muita gente. E muita gente. Tem muita gente. E a quantidade de gente aqui, Armando, muito obrigado pelo registro. Também Rodolfo Moura Leal, Candinho do INSS, todo mundo adorando esse assunto. É isso, um assunto importante. Marcelo, você tem a agradecer, obrigado. Valeu. Valeu, Carlinha, valeu, Arielson. Ei, tem comercial, é? Ou a gente